Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer para vocês a novidade, a maior novidade da semana, gente. Saiu a reforma tributária, incrível, né, gente? Gente, saiu a reforma tributária, PEC 45 aprovada pela Câmara dos Deputados. Incrível, gente. Será que vai acabar a guerra fiscal? Ninguém sabe, né, gente? Mas eu vou te falar uma coisa. Isso há muito tempo era esperado, pelo menos para os tributaristas, para quem trabalha com os impostos. A gente esperava isso porque o sistema tributário realmente é caótico, é um manicômio tributário, gente. É muito difícil acompanhar a legislação e manter todas as regras porque há muita confusão. E a reforma tributária é sempre bem-vinda. E saiu a primeira fase dela, gente. Tivemos aí a aprovação pelos deputados e agora será apreciada pelo Senado. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, peço que você que estiver acompanhando pelo Instagram, curta, compartilhe com o maior número de pessoas, mande para o seu amigo que ele provavelmente vai precisar dessa informação, tá certo? E quem estiver me acompanhando pelo meu canal Marcolino Tex, peço que faça a mesma coisa, que compartilhe, que dê aquele joinha, que se inscreva no canal para que você possa receber esse vídeo e também outros que eu vou fazer, tá, gente? Esse assunto aqui a gente tem que acompanhar de perto, porque vai ter aqui algumas discussões no Senado, depois a gente vai ter algumas leis complementares para falar sobre esses impostos, então você precisa estar por dentro para saber os impactos para sua empresa, no Simples Nacional, no lucro presumido ou no lucro real, tá bom? Você também que tem incentivo fiscal, é importante acompanhar, tá bom? Então vamos lá, gente. Temos muita coisa para falar hoje sobre a reforma tributária. Pode ser que o vídeo seja um pouquinho longo, então você que estiver me acompanhando pelo Instagram, pode continuar me assistindo pelo meu canal, que lá vai ter o vídeo na íntegra, tá certo? Então vamos lá. A reforma tributária passou por 382 votos, até com uma votação acima do que a gente esperava, né? A nossa expectativa era algo um pouco mais acirrado, mas passou nos 2 turnos e agora será analisado pelo Senado também em 2 turnos, tá certo? O texto foi modificado ali de última hora para atender algumas reivindicações de alguns setores e na calada da noite, 1h da manhã do dia seguinte, foi aprovada, né, gente? Mas o texto base foi mantido. Tudo bem, a gente já esperava também que isso poderia acontecer, tá bom? E recapitulando, quais são o que é a reforma tributária, né? A reforma tributária prevê um IVA dual, né? Que seriam 2 IVAs. O primeiro administrado pela União, que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que pretende eliminar o PIS, a COFINS e o IPI, tá bom? O outro, na outra vertente, é o IBS, né? Que pretende eliminar o ICMS e o ISS, né? Imposto, né, administrado pelos municípios. Esses aí serão administrados por um comitê gestor, né? Um comitê formado por estados e municípios, para poder fazer a administração desses impostos, tá bom? Haverá também um imposto seletivo, que é para controlar aí, ou melhor, para penalizar um pouquinho os produtos que são nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, à medida que o produto for mais prejudicial à saúde, a sua alíquota será um pouco maior, tá bom? Esses 3 tributos serão praticamente a reforma tributária, que já passou pela primeira fase e agora vai para a segunda fase dela, tá certo? Então vamos aos pontos importantes da reforma tributária. Tem um ponto aqui que talvez vocês não estavam no radar de vocês, que é uma alteração do IPVA. O IPVA passará a ser cobrado sobre as embarcações e aeronaves, né? Coisa que não estava prevista e agora vai ser. E também pode ser progressivo para os veículos que não têm tanta nocividade ao meio ambiente. Então pode ter uma alíquota menor aí para esse tipo de veículo, tá bom? Esse é um ponto importante aí para quem não estava olhando sobre o IPVA, tá bom? Incentivos fiscais previstos. Então, de início não estava previsto manter nenhum incentivo ou conceder algum incentivo para algum setor específico, mas depois de algumas discussões
foi colocado aqui pelo menos alguns setores que serão beneficiados. Quais são esses setores, tá? Setor de educação, saúde e medicamentos, higiene pessoal, transporte coletivo, produtos agropecuários, produções culturais. Todos esses aí terão um desconto de mais ou menos 60% da carga tributária ou da alíquota que for colocada, tá bom? Esses são os setores que serão beneficiados com desconto de 60%. Teremos a isenção da cesta básica nacional, né? Isso aqui é importante, né? Os produtos que serão elencados numa lei complementar serão isentos desses tributos, tá certo? Esse é um ponto que vale a pena colocar também. Seguindo aqui, gente, a gente tem aqui que o texto prevê ainda um regime diferenciado para alguns setores, né? São os setores de saúde, serviços financeiros, imóveis, hotéis e restaurantes e parques de diversões. O texto não fala exatamente como vai ser. Provavelmente vai ser colocado aqui uma lei complementar que vai explicar, vai dar mais detalhes de como vai ser esse regime diferenciado para esses setores que eu acabei de colocar aqui, tá bom? O cashback foi mantido, foi aprovado, né? Passou pelos deputados e ele pretende devolver parte do imposto que foi pago nessa operação. E depende do produto e também da renda de quem está comprando, né, do contribuinte. Então, teremos o cashback, importante, né? Esse ponto aí eu acho interessante. Teremos o fim, né, do sistema cumulativo, aquele sistema do lucro presumido, né? Em regra, lucro presumido, que tinha um sistema cumulativo para o PIS e a COFINS, né? O que é o sistema cumulativo? Por exemplo, eu tenho essa caneta aqui, eu compro do fabricante dela e ele cobra R$100 por essa caneta. Ele paga PIS e COFINS sobre R$100. Eu compro isso e vou revender a caneta, vou revender por R$120. Eu vou pagar o imposto sobre R$120, ou seja, eu vou pagar de novo sobre uma base que já foi tributada. Então, isso realmente é muito estranho, né? A gente sempre tem que pensar em algo em que você pague o imposto sobre o valor que você agregou nesse produto, que na regra geral seria sobre os R$20 que eu estou revendendo, tá? Essa é a sistemática cumulativa que está em vigor ainda, né? Mas que pretende ser eliminada com a proposta da reforma tributária, tá bom? Agora a gente vai ter a figura da não cumulatividade ampla, ou seja, a gente vai começar a pagar o imposto, né, o IBS ou o CBS, né, que é o que vai substituir o PIS e a COFINS, sobre os R$20 no exemplo da caneta, tá? Então, isso é muito importante, porque eu posso aproveitar aí todos os insumos de uma forma irrestrita, né? Bom, essa é a promessa, tá, gente? Pode ser que mude, né? Quando foi criado o PIS e a COFINS no passado, a promessa era essa também, mas depois a gente viu que não foi, tá? Mas essa é a promessa que eles deram para a gente, tá? O fim da não cumulatividade, da sistemática cumulativa e a não cumulatividade ampla, tá bom? Esse é um ponto importante. Mais um ponto importante, muda também o local de cobrança, gente. Então, o que acontece? O imposto era cobrado, né, e recolhido e destinado para o estado onde você tem a sua loja, onde você tem seu estabelecimento, onde você tem a sua indústria, onde você tem aí a sua unidade, tá? Onde você presta o seu serviço. Então, tudo que você pagava ia para esse local, para esse estado ou para esse município. Com a alteração da reforma tributária, ele vai ser destinado para o destino da mercadoria, onde está o seu cliente, onde está o estabelecimento do seu cliente, onde ele está domiciliado, tá certo? Então o imposto será destinado para o estado. Aí nasce um pouquinho aí algumas brigas entre os estados, né? Porque alguns estados que já estavam recebendo essa parte podem começar a ter uma perca na arrecadação. Isso aí pode ser um problema para esses estados aí que tem um polo industrial aqui
por exemplo, os estados do Sul e do Sudeste, que normalmente vende para a região do Norte e Nordeste, né? Então pode ter aí uma disputa que pode ser colocada para o Senado também, tá bom? Mesma coisa para quem é prestador de serviço, né? O ISS ficava para o estabelecimento onde tinha o prestador de serviço. Agora a gente vai considerar o tomador do serviço, tá bom? Vamos lá, tudo que for arrecadado pelo IBS passará por um conselho federativo que será administrado pelos estados e municípios. Então terá 27 integrantes, um de cada estado, para administrar esse conselho, e também 27 integrantes que serão os representantes dos municípios, tá? Para fazer essa administração de como vai ser a partilha desse imposto, né, do IBS. Pode ter alguma confusão? Pode ter um ponto de polêmica aqui, ou com certeza aí pode ser que tenha um problema. Mas também, gente, lembrando que o Simples Nacional tem um comitê gestor, né? Ele já funciona muito bem, então pode ser aí que essa preocupação que os estados e os municípios, principalmente os municípios, estão com uma preocupação além do que deveria ter, né? Se você considerar que o comitê gestor do Simples Nacional já trabalha nesse sentido, tá bom? Então esse é um ponto que vale a pena a gente considerar também. Será criado um fundo de compensação que será bancado pela União, né, para a compensação das isenções fiscais até 2023. Esse ponto é um ponto importante, né, gente? Alguns estados concediam incentivos fiscais para atrair as empresas para eles, né? E com base nisso ele recebia essas empresas e girava a economia. Com o fim dos incentivos fiscais, os estados temem ter uma dificuldade aí nesse ponto, né? Perder a arrecadação lá, perder o desenvolvimento nele. Então foi previsto aí a criação de um fundo para que a União possa subsidiar esses estados com perca na arrecadação, tá bem? E também vai ter um fundo regional que também servirá aí para desenvolver aquela região que normalmente não tem aí polos industriais ou empresas que podem, né, suprir aí a necessidade da movimentação da economia, tá bom? Então vai ter esse fundo de desenvolvimento regional também. Seguindo aqui, gente, como vai ser a transição? A transição vai ser interessante aqui esse ponto, tá, gente? O nosso sistema ele não vai parar de um dia para o outro. O ICMS, o PIS e a COFINS, o ISS não vai ser extinguido ou será excluído do dia para a noite. Eles vão permanecer com a gente e vai ser colocado aos poucos os impostos, os tributos que foram criados pela reforma tributária. Por exemplo, a CBS, ela vai começar a partir de 2026, né? Vai ter uma alíquota de 1%, que poderá ser compensada pelo PIS e pela COFINS, que será abatido, né? E pode ser compensado por essas contribuições. A partir de 2027, ou seja, 12 meses depois, a promessa é que o PIS e a COFINS sejam retirados do sistema tributário e com isso também o IPI e mantidos aí alguns incentivos da Zona Franca de Manaus, tá bom? Esse é o ponto para a CBS. Começará em 2026 e pretende eliminar o PIS e a COFINS a partir de 2027, tá bom? E para o ISS e para o ICMS terá aí o primeiro impacto a partir de 2029 e com o fim desses impostos a partir de 2033, né? A partir de 2033 não haverá mais ICMS e IPI. Eles terão aí sua vida até 2032, tá bom? Esse é o período de transição. E como fica o Simples Nacional, né, gente? Você que é do Simples Nacional, você acha que vai ser revogado o seu incentivo? Não será revogado, ele será mantido, assim também como a Zona Franca de Manaus, foi a promessa que foi colocada e também foi o que foi aprovado no projeto, tá, gente?
o que pode ter alguns impactos. Por quê? Porque o Simples Nacional é um sistema que unifica vários tributos. Então lá tem uma parcelinha pequena do ICMS, do ISS, do PIS, da COFINS, né? Tem do ISS, e lá a União junta tudo e emite uma guia para você pagar. Como já tem esses impostos lá e eles serão excluídos com a reforma tributária, provavelmente você vai ter que retirar aí o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI do Simples Nacional, e vai entrar a CBS, né, e o IBS também nesse sistema unificado do Simples. Aí eles vão fazer uma calibragem da alíquota para não ter tanto impacto para as pequenas empresas, tá bom? Mas, enfim, não será extinto, terá pequenos impactos, mas de uma forma natural, tá, gente? A reforma tributária tende a tirar os impostos e incluir outros, tá bom? E quem sairá com vantagens ou desvantagens com a reforma tributária? Gente, assim, começando pelas indústrias, eu acredito que vai ser sim algo positivo, porque a promessa é ter uma não cumulatividade plena, né? Todos os insumos, todos os custos que a empresa tem para produzir e colocar à venda esse produto serão créditos para a empresa e ela poderá bater com o seu débito. Ou seja, ela terá aí uma justiça tributária mais próxima do ideal, né? Que é o que a gente sempre esperou, principalmente para os fabricantes. Vai diminuir a burocracia, né? Teremos menos, né, quantidade de impostos aí para a gente administrar, e será algo mais próximo do que deveria ser, né? Algo mais justo para essas empresas. O ponto de atenção é a extinção dos regimes especiais. Então, você, industrial, abriu uma planta industrial na Bahia, no Pernambuco, os estados que concedem incentivos fiscais estão preocupados com isso, né? Como que vai ser depois disso, né? Tem alguns incentivos que são até bem atrativos. Como vai ser, né? Será que compensa manter aquela planta industrial naquele estado? Infelizmente, a gente não tem todas as respostas agora, mas o que eu posso te dizer é que, pelo menos na questão da não cumulatividade, as empresas industriais terão vantagem, tá bom? E quem terá desvantagem? Exceto aqueles setores dos serviços que eu comentei com vocês no início do vídeo, os setores que não tiveram previstos aí, não foram previstos nessas exceções, provavelmente vai ter um impacto maior, porque vai ser calibrado uma alíquota para eles, para o prestador de serviço, e eles não costumam ter tantos insumos assim para fazer a prestação do serviço. Então, logo, se não tem tanto crédito na entrada, o débito pode ser um pouco maior, entendeu? Então, eu acredito que as empresas que possam ter alguma dificuldade serão as empresas do setor de serviço, tá bom? Infelizmente. Eu acredito que é isso, gente. Isso que eu posso colocar para vocês sobre a reforma tributária. Eu acredito, assim, minha opinião pessoal, a reforma tributária vem para trazer aí uma diminuição na dificuldade da administração desses impostos, no recolhimento deles. Vai ter algumas discussões importantes, há algumas brechas aí que precisam ser esclarecidas. Pode ser que aí tenha até alguns pontos de inconstitucionalidade dessa emenda constitucional, mas a gente só vai saber mesmo quando ela for aprovada de fato, tá bom? Mas no geral, gente, era algo que a gente já esperava, praticamente a soma de duas propostas aí de reforma tributária convertida em uma só, que é a PEC 45, e eu acredito que vai ser algo positivo para o Brasil, tá bom? Vai ter algumas discussões, vai ter alguns pontos de dúvidas, mas para isso que servem os especialistas na área tributária, para que você possa ter aí essa informação de bate-pronto para você tomar a sua decisão. E nunca esqueça que é importante fazer o planejamento, mesmo nessa esfera, né? Você agora vai pensar que vai ter pelo menos aí 2 sistemas tributários para trabalhar a partir da reforma tributária, então você precisa fazer de algo mais próximo ao seu planejamento tributário, tá certo? Você principalmente aí que está saindo do Simples Nacional,
precisa ter muito cuidado com isso para que você não tenha surpresas, tá bom? É isso, pessoal. Acho que eu até me excedi aqui do normal, mas para esse assunto mereceu sim um pouco mais de tempo, porque ele é importante para vocês, né? Importante para a sociedade no geral, tá bom? Um bom final de semana, um bom sábado para vocês e até o próximo vídeo. Um abraço.